Opa pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fuzencast aqui do nosso canal. E o tema do Fuzencast de hoje é: quero me aposentar, mas não quero ficar parado. Se você não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou o Evandro. E aqui nesse canal a gente te mostra como faturar R$3.000 por mês ou mais com artesanato em garrafa de vidro. E se você, talvez, não seja seu caso, você não está na época de aposentar, mas a gente recebe muitos relatos de pessoas que já está na hora de aposentar, que já pode se aposentar, mas ela escolhe não se aposentar. Então a gente vai falar sobre isso aqui e a gente vai falar no final do vídeo, te mostrar uma possibilidade que você pode fazer aí no conforto da sua casa. Por que geralmente isso acontece, gente? É comum a gente ouvir das pessoas assim, eu vou trabalhar a vida inteira e quando eu me aposentar, eu vou descansar. Só que o que acontece? Quando você tá ali na pele do tipo, agora eu posso me aposentar, muitas águas rolaram, ou seja, muitas coisas aconteceram. Às vezes a pessoa, antes ela era casada, hoje ela não é casada mais, ou às vezes ela é viúva, ou às vezes, os filhos, teve filhos e os filhos já não moram mais com ela, às vezes não mora nem na mesma cidade, mora em outro país, e aí a pessoa pensa assim, é melhor eu ficar trabalhando nesse emprego, talvez até que eu não goste muito, mas pelo menos ali eu saio de casa, eu tenho o que fazer, né? E aí a pessoa prefere o quê? Não se aposentar, ficar vivendo dessa maneira mesmo, meio que empurrando com a barriga, do que ficar em casa sozinha, sem ter o que fazer. Porque é bastante comum também, né, Evandro? A gente vê pessoas que pararam de trabalhar e aí a pessoa começa a fazer o quê? Fica em casa, sem fazer nada, olhando para a televisão, aí começa a ganhar uns quilinhos, não faz um exercício físico, não trabalha a mente e aí vai causando o que? Vai acarretando várias doenças. No caso assim, é muito comum a solidão trazer junto, talvez não naquele momento, a curto prazo, mas a médio e longo prazo, problemas físicos e mentais também. Eu tenho até exemplos na minha família, onde, no caso, a minha avó, ela chegou à época de se aposentar, né, por causa do falecimento do meu avô. Ela se aposentou, mas tinha esse receio de ficar sozinha, acabou investindo a aposentadoria dela em um mercado, montou um mercadinho lá na cidade onde a gente morava, para que ela não ficasse parada. Por quê? Palavras dela: Evandro, se eu ficar parada, eu vou vai começar a vir muito problema de saúde e eu ainda estou muito nova para isso. Que de fato, na época que ela se aposentou, se eu não me engano, com 50 e poucos anos, por causa do falecimento do meu avô. E o que aconteceu? Depois de bastante tempo, ela teve que parar com o mercadinho, não sei exatamente o motivo, eu já não estava mais lá na cidade, e justamente quando ela parou com o mercadinho, começou a dar problemas de saúde nela. O que mais se agravou na época foi a questão do Alzheimer. E foi isso que acabou, enfim. Ou seja, ela tinha medo, ela acabou fazendo o possível para não parar, mas quando parou, deu problema. E por mais que você pense, não, quando eu me aposentar, talvez, tem pessoas aqui que não estão passando por essa situação, mas está assistindo o vídeo, pode pensar assim, não, mas quando eu me aposentar, vixe, aí que eu vou viver a minha vida, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas, gente, a gente tá falando isso porque a gente já escutou várias histórias de que, tudo bem, você começa nessa vibe do vou viver minha vida, vou passear, vou isso e aquilo, mas no dia a dia, você não vai viver só de passeio, você não vai viver só descansando, coisas acontecem. E aí você se depara com e agora? Eu vou fazer o quê? Né? E se você não tem esse pensamento do vou me movimentar, as doenças começam a vir. E ainda se você começa a ficar, só assistindo televisão, pior ainda, porque a maioria das vezes a gente nem assiste televisão, mas geralmente é só tragédia, é só coisas que não vai levar a gente a lugar nenhum. Né? Então, vendo tudo isso, as pessoas começam a ter receio de ficar em casa, né? Porque, vou ficar em casa, vou ficar doente, vou ficar solitário, vou ficar isso, vou ficar aquilo.
Teve um projeto que a gente executou uma vez que era focado em idoso, que se chamou Vidro, Maturidade e Inclusão. E aí, nesse projeto, a gente, além de ensinar a técnica que a gente ensina, a gente fala mais sobre isso depois, mas o artesanato em garrafa de vidro, a gente fazia umas dinâmicas, alguns trabalhos de dinâmica e trabalhos para a gente conhecer mais a história da vida dos nossos alunos que estavam ali com a gente. E tinha um senhor nesse projeto, e assim, quando ele chegou, eu olhei para a cara dele e pensei, nossa, esse senhor deve ser um empreendedor, porque ele tinha uma postura toda assim, pensava, nossa, eu falava até para ele, deve ser um empreendedor, e eu mal curiosa para saber o que ele fazia da vida dele, o que ele já fez, e só que ele era bem reservado, bem fechadão, ele não dava muita liberdade pra gente conversar. Então, na maioria das dinâmicas que a gente ia fazer, que a gente pedia para ele participar, ele nunca participava de verdade, ele era meio artificial, ele só ia até um certo ponto, depois ele não ia mais. E ainda eu pensava assim, nossa, daqui uns dias ele já não vai vir mais, porque eu tô sentindo que ele não tá, assim, parece que ele não tá gostando muito. Não tá na vibe. Dá a impressão assim que daqui uns dias ele não vai vir mais. E pelo contrário, ele não faltava e ele sempre ia. Eu pensava, ele tá gostando, né? Mas eu mesmo assim eu ficava meio assim. Eu pensava, será que eu tô fazendo alguma coisa que não é do agrado dele, que não tá... Porque ele é muito reservado. Enfim, e aí um certo dia, depois de alguns meses, a gente teve uma dinâmica. E aí nessa dinâmica, ele começou a contar a história dele. E assim, gente, por isso que eu falo, às vezes você olha uma pessoa, você não sabe o que ela já vivenciou ou o que ela está vivenciando naquele momento. Então, ele contou a história dele, que é uma história bem difícil. Ele falou que ele já morou em várias cidades, trabalhou em vários lugares e naquele momento teve uma situação que é bem marcante assim da história, que era o seguinte, ele contou que ele tinha um filho que morreu praticamente ali meio que perto nos braços dele, e o filho falou o seguinte para ele, pai, eu sei que o senhor não me ama. E aí vocês imaginam, ele contando aquela história para todo mundo ali, todo mundo já querendo chorar, eu já entalada aqui pensando, putz, e agora? E aí conversa vai ele contando e ele falou o seguinte, que ele não conseguia expressar, não sabia o que era amar. E ele não conseguia demonstrar isso pro filho dele, né? E que no projeto, tudo que ele estava vivendo, ele tinha aprendido o que era amar. E aí ele contou a situação dele atual. Ele morava em um cômodo, meio que bem simplesinho mesmo, sozinho, porque por conta de todas as coisas que ele já tinha vivenciado, ele meio que ficou sozinho, né? Não tinha mais esposa, enfim, ele ficou sozinho. E aí ele fala que ali no projeto ele mudou o estilo dele de pensar e que ele tinha aprendido o que é amar. E aí eu disse pra ele que não é porque ele não, na realidade não é que ele não amava o filho dele, mas é porque ele não sabia expressar o sentimento que ele tinha. E aí ele falou assim, não, Gisele, mas eu era diferente, por exemplo, às vezes alguém vinha conversar comigo, pedia alguma coisa pra mim, e eu sempre falava não, mesmo que eu tivesse condições de ajudar aquela pessoa, eu sempre falava não. Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Conforme a gente vai vivendo, coisas vão acontecendo, e a gente vai carregando aquela bagagem na gente. E aquilo vai moldando o nosso eu de hoje, mas isso não significa que você não possa mudar, né? Então, às vezes as pessoas ouvindo essa história começam a criar, essa história que eu acabei de contar, começa a criar até meio que um bloqueio no sentido de e eu, se eu envelhecer, se eu pegar minha aposentadoria, pode ser que eu fique dessa forma também. Mas aí que tá o pulo do gato, gente, tudo depende da gente, ou seja, depende de você, das suas escolhas. O que você escolhe? Porque assim, possibilidades existem e infinitas possibilidades. Desde criação até de você ganhar dinheiro, até você se tornar uma empreendedora na sua, quando você tá idosa, mas você teve uma ideia de empreendedorismo. Então assim, tudo é possível, depende exclusivamente de você,
né, Evandro? E da sua mentalidade. E também, outra coisa também, que tipo, se você começar a ouvir muito o que as outras pessoas têm para te dizer, tipo, você é muito idosa para isso, você não consegue isso, e você deixar aquilo ser uma verdade absoluta na sua vida, aí é óbvio que você não vai conseguir caminhar. Agora, se você tiver uma mentalidade diferente no sentido de tipo, eu vou me aposentar e agora eu vou cuidar de mim e fazer algo que eu gosto. A gente escuta muito também de alguns alunos nossos que tipo, eu sempre gostei de artesanato com vidro, e especificamente, eu sempre gostei de artesanato com vidro, mas eu nunca tive a possibilidade de aprender, porque eu tive que ir para outro caminho. Então assim, gente, nunca é tarde, desde que você queira, né, Evandro? É aquilo, né? Talvez você já tenha ouvido a frase ou essa expressão, não sei se é uma frase ou uma expressão, mas não é porque você tem uma certa idade que você é uma pessoa velha. Tem jovens hoje em dia que são considerados velhos, porque tudo não quer, tudo é difícil, tudo faz birra, não que velho faz birra, tudo coloca empecilho, mesmo sem tentar. E pelo contrário também, tem muito idoso aquela senhorinha que tinha 84 anos desse projeto. Espírito jovem. Que tem um espírito jovem, ou seja, a idade não afetou em nada. Sabia, dona, esqueci o nome dela, fulana, que dá pra você fazer isso daqui que você consegue? Sério, eu consigo? Como é que faz? Olha, assim, assado. Eu posso tentar? Pode. Então vai. E ela fazia, não só ela, né? Eu tô citando um exemplo de uma específica, mas várias e várias e várias pessoas. Eu tenho certeza que se você que está assistindo a gente já tem uma certa idade, eu tenho certeza que é meio comum, não vou falar bastante comum, mas é meio comum a gente ver uma coisa nova, você vê uma coisa nova e pensar, poxa, será que eu consigo fazer? E quando existe a possibilidade de fazer, fica com um pouco de receio até de tentar, com medo de não conseguir. Mas poxa, você nem tentou ainda, por que já está com medo? Era isso que a gente fazia também nas dinâmicas que a gente passava para o público idoso. Porque imagina só, nós dois lidar com mais de 100 idosos, alguns velhos, outros não. Imagina só para fazer com que todos eles se sentissem capazes, sei lá, de criar uma pecinha como essa, ou uma peça como essa daqui. Não é só, é claro que não é só chegar com várias garrafas de vidro, vários cortadores, vários isso e falar, ó, é com vocês, eu acredito em vocês, vocês conseguem. Não basta eu, Evandrinho, por exemplo, acreditar que a Gisele consegue fazer uma coisa. Ela também tem que acreditar que a possibilidade de fazer ou não tem que partir do princípio, do momento que ela começar a tentar. Tentou, não deu certo? Tenta de novo. Por que não deu certo? Será que se eu fizer de outra forma eu consigo? Tentou, deu certo? Opa, deu certo isso aqui. O que mais que eu consigo? E aí você começa a dar asas à imaginação. E aqui eu chego a um ponto em que, talvez você já passou por isso, talvez não, quando você supera um obstáculo que até então talvez você acreditava que não era possível, tentou e conseguiu, você se sente capaz de realizar praticamente qualquer outra coisa que chega na tua frente, porque o teu corpo, ele automaticamente, digamos assim, ele rejuvenesce. Ele fala para você, ó, eu tô liberando um monte de substância aqui para te mostrar que você consegue superar qualquer coisa, que você é uma pessoa jovem, mesmo com uma idade um pouquinho avançada. E era assim que a gente tratava cada uma das atividades. Porque, por mais que a gente não chegasse para cada um deles e perguntasse, conta a sua história para mim entender por que você não consegue, por que você acha que você não consegue fazer isso. Por mais que a gente não fizesse isso, a gente sabia que todo mundo que tem uma idade, sei lá, acima dos 40 anos, já passou por muita coisa nessa vida, boas e ruins. A gente criou estratégias para trabalhar primeiro na cabeça deles a possibilidade deles conseguirem fazer qualquer coisa, para aí sim, depois pedir para eles mesmos mostrar
para eles que eles eram capazes. E assim foi com cada um do pessoal que a gente trabalhou. E com você, eu tenho certeza que não é diferente. A ideia que a gente está passando aqui é que, por mais que talvez você, se você estiver próximo de se aposentar, você esteja com medo de ficar parado, esse medo, esse parado pode ser substituído por alguma coisa que faça você se sentir viva. Acho que... E assim também, você tá falando aqui, eu tô lembrando o seguinte, que tipo assim, eu sei que tem pessoas que pode ter algum problema físico, no sentido, eu já sou idosa, eu não tenho firmeza, por exemplo, na mão. Ou tipo, eu não enxergo direito, sei lá, alguma coisa. E aí é o seguinte, gente, quando você tá com a mão na massa, você desperta um gatilho para criatividade. Por quê? Porque digamos assim, digamos que, por exemplo, para fazer essa peça aqui, ela foi feita com a garrafa âmbar, aquela garrafa de cerveja. Para fazer essa peça aqui, digamos que você tem que ter uma certa destreza, vou colocar entre aspas, não sei se é essa palavra, mas uma destreza na mão. E aí você não tem a destreza. Fala aí então a outra palavra. Sei lá, uma agilidade? Não é agilidade. Firmeza. Vou falar firmeza. Firmeza é melhor. Quem sabe o que é destreza? Não é destreza, é destreza. Quem sabe o que é destreza ou destreza, coloca aqui embaixo nos comentários. Fala, eu sei o que é. Enfim, digamos que você não tem. E aí, gente, aí é hora de você despertar a sua criatividade. Existem duas possibilidades, tá? A primeira é você teimar e falar, eu quero fazer essa peça. Você quer? Quer, mas não tenho destreza. Não tenho firmeza na mão. O que eu posso fazer para que eu não precise de tanta firmeza na mão, mas consiga fazer uma peça como essa? Por que eu tô falando isso? Vou citar um exemplo aqui. Se você conhece a gente, sabe que a gente construiu um painel de 50 metros quadrados. E aí a gente precisava cortar as pastilhas, tipo essa daqui, para confeccionar esse painel. E aí a gente precisava de agilidade. E a gente não tinha um monte de gente, muitas pessoas para fazer a quantidade que a gente precisa. Então a gente pensou, a gente precisa de agilidade. O que a gente pensou? A gente criou uma engenhocazinha que ela dava o tamanho certinho para cortar o vidro. Então a gente só passava a caneta assim, a engenhoca, ela meio que ficava, não sei se eu vou saber explicar, mas a engenhoca ficava firme aqui e você só passava, ou seja, não precisava ter muita firmeza na mão e ao mesmo tempo, ou seja, qualquer pessoa poderia fazer mesmo sem experiência e eu ia conseguir fazer a quantidade a produção, né, em massa que a gente precisava para fazer aquele monte de pastilha, que eu nem lembro quanto que é, mas foi muita. Então tem essa possibilidade, ou seja, o que eu preciso fazer? Eu quero fazer essa peça, o que eu posso fazer para que eu consiga fazer essa peça? Essa é uma possibilidade. E aí acredita que o seu cérebro, você é tão inteligente que você vai começar a ter ideias, vai despertar o gatilho da criatividade, você vai ter ideias, vou tentar dessa forma, vou tentar dessa outra forma. Porque se você para do tipo, eu não consigo, você já mandou pro seu subconsciente do tipo, eu não consigo, então nem tenta. Se você já tá falando pra você mesmo que você não consegue, nem tenta, porque é óbvio que você não vai conseguir. Agora, se você troca por tipo, o que eu posso fazer? Ou como eu posso fazer? O seu cérebro vai criar algumas possibilidades, algumas estratégias. Isso é uma possibilidade. Agora, se você fala, Gisele, é o seguinte, a segunda possibilidade, eu não consigo fazer isso aqui dessa forma que você faz. Aí é hora de você mandar para o seu cérebro, tipo, o que eu posso fazer que seja parecido com isso aqui, mas que seja com as minhas características, com a minha potencialidade. O que eu posso fazer? Aí você vai mandar para o seu cérebro, tipo, seu cérebro vai começar a pensar, você vai começar a olhar as coisas e vai começar a ter criatividade, vai começar a ter assim, tipo, e se eu fizer dessa forma? E se eu fizer com o vidro triturado? Ou se eu fizer com o fundo da garrafa?
Então, várias possibilidades vão surgir, desde que você não coloque o pensamento do tipo, eu não consigo por conta disso. Não, eu tenho isso, mas eu vou fazer dessa forma. Por quê, gente? A gente já trabalhou com um público também de deficiente intelectual, associado ou não à física. E aí, se você sabe, talvez não, o que significa? Tem a deficiência intelectual e muitas vezes você olha e ele consegue fazer todos os movimentos, mas tinha alguns que, além de ter a deficiência intelectual, não conseguia fazer todos os movimentos. E aí que é o X e é o diferencial do professor. Vou deixar ele de lado? Não vou dar atividade para ele? Não. A gente teve, né, Evandro? Principalmente o Evandro que trabalhou muito mais anos do que isso, pode falar sobre mais, pode até dar um exemplo se tiver. O professor tem que pensar assim, o que eu tenho que fazer para que esse abençoado aqui do meu aluno consiga fazer? Então, a gente já trabalhou com esse público também e a gente tem autonomia para falar disso. Então, assim, quer contar a história? Quero contar, vou contar uma. Tem muitas histórias, mas vou contar aqui uma só para você entender. Tinha um aluno que o braço dele era atrofiado. Tá? O intelectual dele ele tinha uma deficiência leve no intelectual dele, mas um dos braços dele era atrofiado, ele não conseguia esticar, ou seja, em trabalhos com mesa, ele só conseguia manusear com essa mão aqui, ainda mesmo assim limitado, se ele estivesse sentado e quase que apoiado na mesa. Mas a gente está falando aqui de trabalho com vidro. Então, ou seja, a gente criou estratégias para que todo mundo, dependendo do que estava fazendo, ficar em pé. Então, ele tinha um movimento preservado num dos braços, só que em alguns momentos ele tinha que cortar o vidro, cortar a plaquinha de vidro. E como que ele fazia isso? Ele simplesmente pegava peças mais pesadas, porque quando a gente tendo os dois membros preservados, a gente com uma mão a gente segura a peça, com a outra a gente vem e corta, seja para cá ou para lá. Ele pegava coisas um pouco mais pesadas para fazer com que a plaquinha de vidro não corresse. E aí ele vinha, colocava aqui, por exemplo, uma peça mais ou menos aqui, e aí vinha com a outra mão e devagarzinho fazia o corte. Ou seja, ele não deu desculpa. Ele fez realmente o que tinha que fazer. E diga-se de passagem, as peças dele saíam bem interessantes também. Tem outro exemplo também de outro aluno que ele tinha, né, na deficiência dele, ele não conseguia, por exemplo, ficar com a mão assim, ó, parada. Ele tinha, tem um nome, eu não lembro exatamente, mas ele tinha alguns espasmos. Ele, de fato, tinha muita dificuldade em fazer cortes retos na placa de vidro. Mas o que ele conseguia fazer? Ele já conseguia cortar a garrafa no cortador. Ou seja, por mais que de alguma forma simples ele não conseguisse com tanta facilidade criar uma peça como essa, onde ele mesmo cortou as tiras de garrafa, ele conseguia mexer também em outros equipamentos, como o cortador de garrafas. E com as garrafas que ele cortava, ele simplesmente, se ele quisesse criar uma peça semelhante a essa daqui, ele poderia fazer usando somente os fundos das garrafas que ele cortou, ou o gargalo da garrafa, ou o pescoço da garrafa, ou o ombro. Porque a única dificuldade maior era simplesmente no corte reto. Em suma, não é porque você acredita que você não consegue que você de fato não vai conseguir. Na realidade, se você acredita que você não consegue, aí você não vai conseguir, né? Eu ia falar o inverso. Eu ia falar, é como a Gi falou. Vou fingir que ela não falou isso aqui. É como a Gi falou. Quando você põe no seu cérebro, quando você fala para você mesmo que aquilo ali é possível, seu cérebro, sua mente, sua consciência vai dar um jeito. Pessoal, isso é certeza. Ela vai dar um jeito... Nossa, tá muito mosquitinho. Ela vai dar um jeito
de você fazer aquilo. E aí, quando você termina, que olha para a sua peça, independente de como que ela seja, independente da criatividade que você utilizou, e vê que aquele seu esforço anterior valeu a pena, é uma sensação incrível. Sensação essa que a gente já presenciou de forma presencial assim em pouco mais de 3 projetos. No caso, acho que a Gi foi 3, né? E uma coisa que eu lembrei também, que uma vez eu fui em uma feira e tinha uma senhora bem senhorinha, acho que ela deveria ter mais de 70 anos. E essa senhorinha, ela tinha, não sei o que ela tinha nas mãos, mas ela tinha alguma deficiência física na mão. Assim, ela não tinha os movimentos da mão. E essa senhorinha era pintora, ela pintava quadros. E aí, gente, o que ela utilizava para pintar o quadro? Boca. A boca. Eu já vi de pessoas que utilizam o pé também, mas no caso dessa senhorinha, ela colocava o pincel na boca e pintava. Então, agora pensa, gente, talvez o sonho da vida dela era ser pintora. E aí ela olha para os braços dela e pensa, como que eu vou ser pintora com o braço desse jeito? Mas não, ela não deu o braço a torcer. Não, ela não deu assim... Desculpa. Não deu a desculpa do tipo, eu não faço isso porque meu braço não consegue fazer isso. Não, ela pensou, meu sonho é ser pintora e meu braço é assim. O que eu preciso fazer para que eu consiga realizar meu sonho de ser pintora? Como que eu posso fazer? E aí a estratégia que ela usou foi utilizar o pincel com a boca e pintar os quadros. Ou seja, ela não deixou crescer a desculpa dela. Então, gente, se você... Tome cuidado para que lado que você está olhando para a sua vida. Esses dias eu vi um vídeo também, eu achei bem interessante, eu quero contextualizar aqui, que é sobre essa questão de você dar desculpa para a vida. Eu não consigo por causa disso. Eu sou assim por causa disso. O videozinho do cara, eu não sei o nome do cara para falar aqui, mas ele, meio que mostra que você não precisa ter, você não precisa ter muito dinheiro para começar um empreendimento, ou você não precisa investir muita coisa para ganhar dinheiro. Eu vou contar como é que é. O vídeo é o seguinte, ele tá na casa dele, ele agacha e pega 2 pedrinha de chão, 2 pedras. E fala assim, eu vou começar o meu negócio com essas 2 pedras. E aí, pequenininho, sai para a avenida. Aí, o objetivo dele era vender cada pedrinha por R$1. E ele tinha uma meta, isso é muito importante, você ter uma meta. A meta dele era de chegar no final do dia e ter conseguido R$300. E aí o que ele fez? Ele foi oferecer na pedrinha, filmando, né? Tinha gente que não ligava, tinha gente que achava que ele era louco, tinha gente que falava, imagina, nunca que eu ia pagar R$1 numa pedra que eu pego ali no chão. Então, assim, essas pessoas são muitas vezes alguém da nossa família que não acredita no nosso trabalho, muitas vezes são pessoas próximas ali da gente, sabe? Essas pessoas que têm as crenças limitantes e que automaticamente meio que desmotiva a outra pessoa. Então, mas ele não escutou, ele continuou. E aí, ele chegou em 2 jovens, que acho que os jovens tinham menos de 20 anos, e ofereceu a pedrinha. E os 2 jovens pagou R$2 na pedrinha, nas 2 pedrinhas. O que ele fez? Ele foi numa loja e comprou, só que eu não vou saber quanto. Não sei quantos, mas ele comprou, digamos que foi 2. Foi lá e comprou 2 paçoquinhas. E aí é óbvio, se ele comprou as 2 paçoquinhas por R$1, ele devia ter vendido as paçoquinhas por R$2 cada. Um exemplo, eu não sei exatamente. Foi lá e vendeu as 2 paçoquinhas. Se ele vendeu por R$2, em vez de vendeu por R$2 e era 2 paçoquinhas, ele vai ter 4, né? 4. Vai ter R$4. E aí ele pegou os R$4 e foi lá e comprou mais tantas paçoquinhas. Enfim, ele foi fazendo isso, comprando e vendendo. Eu sei que era 2 horas da tarde, ele já tinha conseguido os R$300 dele. Ele mostra o dinheiro e mostra o vídeo dele fazendo isso. E aí ele falou, aqui eu tenho 200 e poucos reais na minha mão, mais R$18 no Pix e mais não sei o quê. Ele explica. Ou seja, gente, nesse vídeo ele tá mostrando que, não dê asas, não deixa crescer em você as suas desculpas. Porque oportunidades existem para todos. E acredita, gente, todo mundo começa... Todo mundo não, né? A maioria das pessoas começam pequeno.
Às vezes você vê uma pessoa e fala, puta merda, aquela pessoa, olha aquele artesão, aquele artista plástico renomado, olha que legal. Mas você sabe a história dele? Como que foi que ele começou? O que ele teve que fazer para estar onde ele está hoje? As buchas que teve que engolir. As buchas, as pessoas olhando pra cara dele falando, meu, isso aí não vai dar em nada. Isso é ilusão. Você tá perdendo tempo, isso é ilusão. A gente escuta até hoje. Isso aí dá dinheiro? Escuta. Aí dá dinheiro, vocês trabalham em casa. Às vezes tem gente ali, o que você tá fazendo? Tipo, não tô fazendo, tô dormindo. Às vezes eu até tô dormindo. Porque, tipo assim, as pessoas não acreditam. Então, assim, não foca nisso. Foca no seu objetivo. Acho que era isso. E aí, gente, pra gente fechar, por que a gente quis mostrar esse vídeo e falar pra você que se você tá prestes a se aposentar ou já é aposentada e tem medo de sair do seu serviço, ou por várias questões que sejam medo da solidão, medo de ficar doente, medo do dinheiro da sua aposentadoria não dá para você sobreviver, existe um artesanato que com ele você pode confeccionar peças incríveis e o legal é que a matéria-prima é gratuita, que no caso é o artesanato feito com a garrafa de vidro como esse daqui. Quando você olha para uma peça dessa aqui, você nunca imagina que isso aqui era uma garrafa de vidro. E o legal é que você não precisa investir horrores num ateliê ou num espaço, você pode fazer num cantinho da sua casa. E às vezes as pessoas falam assim, meu, mas para começar eu preciso fazer um alto investimento em forno de Fusen, que custa de torno de, sei lá, um usado custa R$2.500, mais ou menos, um novo custa R$5.000. Gente, eu acabei de falar que tudo depende do seu planejamento. Geralmente, o que a gente indica para as pessoas, para os nossos alunos? Começa utilizando a mufla. Faça um planejamento. Com a mufla eu vou fazer tal peça, um pingente de colar ou uma peça, um castiçal pequenininho, que eu postei esses dias. Foi até uma aluna que fez, a Lindau, fez um negócio, tipo um cachepô desse aqui, mas bem pequenininho. Vou fazer tantos desse e vou vender por tanto. Vou juntar tanto de dinheiro. Já pensou, olha só, pequenininho? Já pensou, olha só, uma ideia legal que eu deixo aqui, eu libero os direitos para você usar. Lembra que a ideia é minha, hein? Fazer esses pequenininhos usando a mufla e aumentar o valor da paçoquinha. Com a paçoquinha dentro aqui, ó. Já funciona como... Já mostra o seu trabalho. Você ganha um dinheiro, Então, gente, olha que, ideia é o que não falta, só que você tem que pôr a mão na massa. Então, a gente, geralmente, só para concluir, a gente indica, começa com a mufla, o investimento é baixo. No nosso curso, a gente ensina a pessoa a fazer a própria mufla, você faz a sua mufla, traça um planejamento, vou começar aqui e vou terminar aqui. E acredita, gente, tudo depende de você. Se você não deixar crescer dentro de você a negatividade, a procrastinação, o não vai dar certo, ou as coisas que as pessoas falam para, em vez de deixar você subir e deixar você lá embaixo, se você não dá asa a isso aí, você vai longe. Acredita em você, né, Evandro? Então, assim, gente, e para de ficar procrastinando. Se você está prestes a se aposentar ou é aposentada, para de ficar procrastinando, dê asas à sua imaginação, acredita em você e acredita no seu sonho, que dá super certo sim. O fato de você estar se aposentando agora não quer dizer que a vida está acabando, que a vida está dando uma freada. Com certeza a vida continua e basta você acreditar, depende de você dar ou não um gás nela. Talvez até... Eu ouso dizer que, pegando como exemplo também algumas turmas que a gente já deu aula presencial, pode ser que a vida de fato vá começar depois que você se aposentar, desde que você não perca tempo, seja aceitando o que os outros estão falando a respeito de você como verdade, desde que você não fique parado o dia inteiro, principalmente na frente da televisão. E desde que você faça alguma coisa na qual você realmente se sinta viva, se sinta útil. Porque um dos maiores medos também de muito público idoso que a gente já trabalhou é o medo de não ser mais útil para ninguém. Parece ser meio duro, meio cruel falar isso nesse ponto do vídeo,
depois de tudo que a Gi falou para te incentivar, mas infelizmente essa é uma verdade. Não deixa que a verdade de muitas pessoas se torne a sua também, porque vai por mim, pessoal. É triste de ver uma pessoa que acredita que não tem mais valor para ninguém. Isso independente de idade. Eu tenho um amigo, se tu tá me assistindo, brother, é com você que eu tô falando, que ele é 1 ano mais novo do que eu, e você senta para conversar com ele, brother, você pode sentar feliz da vida, você sai triste. Mas enfim, acho que é isso, acho que já deu. Deu, a gente já falou bastante, mas é isso aí. Eu ia encerrar com um negócio, eu esqueci. Lembrei que eu ia falar. Gente, depois que eu ouvi essa frase, eu não lembro onde eu ouvi, as coisas meio que virou uma chavinha na minha mente. A vida é só sua, a sua vida, a minha vida é só minha. A sua vida é só sua. E isso é meio dolorido, mas eu vou falar, e isso eu ouvi aquela mulher, a repórter que morreu esses dias, Glória Maria. Ela falou o seguinte: quando eu for pro caixão, eu vou sozinha. Se isso é dolorido, mas é uma verdade. Você vai sozinha. Por que é que você vai dar asas ao que o outro fala? Ou aquela vozinha negativa que fica dentro de você falando que você não vai conseguir? Então, lembra disso quando você se desmotivar e quando você achar que não vai dar certo, que a vida é assim mesmo. Acho que é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Qualquer coisa, manda mensagem pra gente, deixa aqui nos comentários. É nesse climão que a gente termina. Mas é um choque de realidade. E eu sou meio assim, não, eu gosto de dar choque de realidade. Imagina o quanto de choque de realidade eu não recebo nessa casa. Pro bem, né? Mas enfim. Tô brincando. Mas tá bom, gente. Grande abraço e até a próxima. Valeu.